gostaria de dizer que eu estou com muita saudade do Brasil, especialmente agora que o tempo no Uruguai está frio e úmido pra caramba. Tenho muita saudade do calorzinho brasileiro. Também de comer feijão, alguma coisa boa. Então, o encontro hoje é legal, pela graça de Deus. Eu agradeço muito a possibilidade de compartilhar este tempo com vocês e temos orado que seja uma bênção para todos vocês. Infelizmente, esse tipo de encontro assim não permite que a gente possa levar alguns alfajores ou alguma camiseta para compartilhar com vocês, mas tudo bem. No futuro, se Deus quiser. Também eu não posso gostar das coisas bonitas e boas do Brasil, a comida bacana, assim, todo esse tipo de comunhão que é show, né? Aí nas igrejas de vocês. Gostaria de falar, como foi pedido para mim, ao respeito de viver um tempo como solteiro que seja bem aproveitado. Mas no começo eu gostaria também de parabenizar aqueles que estão namorando, já que hoje é o Dia dos Namorados no Brasil. Aqui não é, mas sendo que no Brasil é o Dia dos Namorados, parabenizo cada um de vocês. O Marcos me falava que está todo mundo aí com esse espírito romântico e coisa assim, flotando no ar. Bom, então, parabéns para todos vocês. Mas ainda, o tempo de estar solteiro é um tempo que é um presente de Deus para todos nós. Então, nós vamos falar um pouco disso, do valor da pessoa solteira. E nós vamos falar no final o tipo de solteiros que nós temos na sociedade hoje. E foi dado para mim 1h30 para falar. Acredito que não vou falar assim tão comprido, porque eu me aborreço a mim mesmo, principalmente também com a dificuldade de falar português, que está bastante enferrujado. Vou tentar de falar menos do que esse tempo, mas sei lá, se a gente tem que preencher 1h30, então nós sempre temos material e coisas para contar, né? Então, para falar desse tema aqui, essa temática de ser solteiro, do valor do solteiro, uma coisa que eu tenho muita paixão por este tema aqui, e eu comecei a dar algumas palestras faz alguns anos aqui, principalmente em reuniões de pastores, de presbíteros, dando alguns conselhos e falando um pouco do valor de ser solteiro. E por que que eu falo, por que eu sinto muito no meu coração o desejo, a paixão de falar esta temática? Não é porque eu seja um casado frustrado, tá? Eu levo já com Cristina, minha esposa, nós temos já 22 anos de casados, 6 filhos, 4 aqui vivos na terra, 2 no céu, que eles foram abortivos, mas a gente conta eles também. Então, temos uma família que é bem melhor do que eu mereço. Então, temos uma família que eu desfruto, nós desfrutamos muito, desfruto muito a minha vida matrimonial. Então, não estou falando desde o estágio de ser um casado frustrado que não quero as pessoas sofrer este inferno, tá? Então, o matrimônio e o casal é uma etapa ótima, muito bonita, quando Deus quiser, no tempo que Deus quiser, se Ele quiser. E também não estou falando do valor de ser solteiro porque eu gostaria de encorajar os jovens para permanecer solteiros, que nem uma seita assim que não quer as pessoas ficar se casando. Não tem nada a ver. Eu gostaria de falar esse tipo de coisa assim porque eu tenho cometido muitos erros na minha vida que não dá nem para falar porque aí a gente fica falando até a meia-noite. Mas uma coisa que eu, pela graça de Deus, tenho desfrutado foi o fato de desfrutar o meu tempo de solteiro. Eu vivi um tempo de solteiro que foi
realmente maravilhoso, gostei, aproveitei muito essa etapa da minha vida. E quando eu vejo hoje alguns jovens na minha igreja, nas nossas igrejas aqui no Uruguai, talvez no Brasil também, às vezes eu penso que os jovens não estão desfrutando, não estão aproveitando o potencial maravilhoso de ser solteiro. E como eu aproveitei muito e foi um tempo muito enriquecedor para a minha vida, eu queria de passar algumas coisas que foram muito boas para mim e, e tentar ser uma bênção, um canal de bênção para vocês também. Então, se vocês ficam aí, me aguentam por um tempinho a nossa oração, e eu acredito que Deus vai responder. A nossa oração é que seja um tempo bom, nem só teórico, mas na tua prática, que você possa aplicar algumas coisas que são importantes para aproveitar ao máximo o tempo de ficar solteiro ou de estar solteiro. Então, o Senhor diz em Mateus: ouvistes que foi dito, que é uma forma muito interessante de dizer de antecipar que o que ele vai falar não tem muito a ver, vai se dar de frente com coisas, conceitos e ideias que a sociedade tem adquirido. Ouvistes que foi dito, quer dizer, tem um conceito, uma opinião, um pensamento geral na sociedade, na igreja, sei lá, mas o que eu vou falar vai ser uma coisa um pouco diferente. Então, tomando esse modelo de introdução do Senhor, ouvistes que foi dito, eu gostaria de começar falando de 3 discursos que a gente pode ouvir ao respeito da solteria. No primeiro lugar, o discurso do mundo, da sociedade secular, que não é cristã. O discurso da igreja. Deixa eu ver, para não... o discurso... no primeiro lugar, o discurso da sociedade do mundo, o discurso bíblico e o discurso da igreja. Então, vamos investir os primeiros minutos pensando nesse tipo de coisa. Eu gostaria de dar para vocês só 20 segundos, 30 segundos para refletir e pensar o que a sociedade fala ao respeito de estar solteiro. O que eu ouço, que eu acredito que a minha sociedade está falando ao respeito de estar solteiro. Eu gostaria de dar para vocês 20 segundos, porque eu vou dar uma lista agora que tem várias coisas que eu acredito que o mundo está dizendo e talvez gostaria de compartilhar com vocês. Talvez seja a mesma coisa, talvez vocês ouvem coisas diferentes que eu gostaria vocês de compartilhar depois no chat. Então, 20 segundos para pensar o que o mundo diz ao respeito do tempo de ficar solteiro. Então, acredito que vocês ainda estão aí, que vocês não fugiram ou ficaram dormindo. Então, vamos falar 4 coisas que eu ouço que a sociedade geralmente diz ao respeito do tempo de estar solteiro. No primeiro lugar, é a condição que a gente nasce. Então, nascemos sendo solteiros, mas algumas pessoas pensam que tem que abandonar essa condição o mais logo possível. E para esse tipo de pessoas, o fato de ficar solteiro é sinônimo de imaturidade. Quer dizer, pessoas que estão solteiras são pessoas que ainda não são maduras. Então, todo solteiro é uma pessoa imadura, que ainda não amadureceu o suficiente como para dar o passo de assumir uma responsabilidade e formar uma família. Esse aí é um conceito que, às vezes, a gente ouve da sociedade. É um tempo que é bom para estudar, para trabalhar, para
fazer um alicerce assim, econômico, então depois para formar uma família. Mas geralmente muitas pessoas acham que é o tempo de imaturidade. A segunda coisa que eu ouço é que um tempo da vida onde é válido ter uma vida de playboy. É o tempo para a gente fazer o que a gente quer, dar liberdade para os sentimentos. Então, a gente aproveita todo tipo de opções que a sociedade dá para nós. Então, a gente se sobe em qualquer navio de prazer, experimentando tudo que o mundo tem para oferecer, pensando que quando esse navio chegue no porto do matrimônio, então aquela vida velha de prazeres e de provar tudo que está ao meu alcance, então vai ficar para trás, sem conhecer que realmente tudo que a gente faz na, na, na etapa de estar solteiro vai ter consequências depois naquele porto do matrimônio. Uma terceira coisa que eu ouço é que tem esse conceito que as pessoas que não se casaram, as pessoas que estão solteiras, são fracassados. Muitos consideram assim uma pessoa que não casou. Pensam que o solteiro permanece nesse estado porque em alguma coisa fracassou. Talvez seja por causa da aparência física, seja por causa do caráter, seja por alguma coisa, mas no final acham que o solteiro é um fracassado. Mesmo a pessoa que é solteira, às vezes, acha e pensa que ele não sabe por que ele ainda está solteiro, mas no fundo da sua mente ele está lutando com esse pensamento que, com certeza, eu tenho fracassado em alguma área. E não necessariamente isso aí é verdade, né? Então, num dia como o dia de hoje, o dia dos namorados, por exemplo, tem duas pessoas que estão namorando, que se cumprimentam, feliz dia dos namorados. Mas, por exemplo, às vezes falam, não vamos falar disso aqui porque está ouvindo o Mário. E o Mário ainda está solteiro, tadinho, né? Então, nós já damos o adjetivo de que aquele que está solteiro é um tadinho, um fracassado, uma pessoa que por alguma coisa algo fracassou, não deu certo, então não conseguiu passar para um tempo de ficar casado. E uma última coisa que eu vejo é que algumas pessoas não querem se casar porque eles veem nesta sociedade tão quebrada, tão escura, com tanta obra do diabo na nossa sociedade, tem famílias verdadeiramente tão quebradas, tão ruins, que os filhos que nasceram nessas famílias, às vezes eles crescem sabendo que eles nunca vão se casar. Não porque eles não acreditam que possa ser uma coisa boa, mas, perdão, não porque eles gostem tanto do fato de estar solteiros, mas porque eles têm vivido no seu lar um inferno ao contemplar o exemplo dos pais. Então, eles entendem que ficar solteiro é um mal menor. Não será ótimo, mas é melhor do que se casar e experimentar o inferno que ele viveu na sua vida. Então, isso aí geralmente é o que a gente escuta na sociedade. O tempo de solteria é um tempo temporal para fugir dele enquanto a pessoa madura. Ou pode ser um tempo que, se a pessoa já tem, não sei, 35 anos, 40 anos, não casou, bom, tadinho, ele fracassou. Tem esse estigma, assim, de fracasso. No segundo lugar, também é um tempo de viver como playboy, né? De fazer tudo que a gente quiser. E, no último caso, eu ouço de pessoas que não querem casar para não experimentar aquelas coisas que eles experimentaram no seu lar sendo crianças.
A segunda coisa que a gente ouve, que a gente tem que ouvir, o que a Bíblia diz ao respeito de estar solteiro. Gênesis, capítulo 1, diz uma e outra vez que aquelas coisas que Deus tinha criado eram boas. E viu Deus o que ele criou e era bom. E no final, ele diz que tudo que ele criou era muito bom. Então, era bom, bom e muito bom. Mas, depois, no capítulo 2, aparece pela primeira vez a expressão que Deus diz que tem uma coisa que não é boa. E aquela primeira coisa que a Bíblia e Deus diz que não era boa, era que o homem ficara solteiro. Isso aí está em Gênesis capítulo 1, versículo 18. Então, desse jeito, a gente pode ver claramente que o plano A de Deus era que cada homem tivesse a sua mulher e formasse a sua própria família. Porém, a Bíblia não tem que ser contemplada só ao respeito de um só versículo. Nós temos que ter a perspectiva global da Bíblia. Não era bom para o homem estar sozinho. Isso aí é o caso geral. A maioria das pessoas vão se casar, mas no Novo Testamento nós temos um outro conceito que é válido também, que aparece na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, tem versículos que eu gostaria de falar para vocês, versículos 1 ao 9, 1 Coríntios capítulo 7, 20, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 24 até o 38. Essas passagens somadas à passagem de Mateus capítulo 19, versículos 10 ao 12, falam para nós que a opção de ficar solteiro, não só ficar solteiro temporalmente, mas ficar sempre nesse estado de estar solteiro, nem só é uma opção válida, é uma opção melhor, contemplado desde o ponto de vista dessas passagens. Mas aqui, eu não sei quanto tempo a gente vai poder falar e falar com detalhes de algumas dessas coisas, mas gostaria já de falar que essa possibilidade de permanecer solteiro é uma opção válida, é uma opção até melhor, mas não é uma opção para qualquer um. Todas as passagens da Bíblia que falam da opção de ficar solteiro falam que isso aí não é uma coisa que eu posso escolher. Não é a minha escolha. Eu não posso dizer, pai, eu quero ficar solteiro, obrigado, amém. Isso aí é uma coisa que tem que ser dada pelo Senhor. Na Bíblia em espanhol, diz que é um dom. Eu sei que o tradutor aí exercitou um pouco de liberdade, porque não tem, em outras versões, essa palavra dom. Mas é um estado, uma condição dada por Deus. E é uma coisa que é para uma minoria das pessoas, mas é um estado válido. Então, isso aí para ter considerações. E agora vamos ver o terceiro ponto. Como é que a igreja vê as pessoas solteiras? E aqui é o que eu gostaria também, e eu gosto que nem só pessoas solteiras, jovens, estão partilhando deste estudo, mas também gosto o fato de pessoas casadas e talvez presbíteros, líderes de jovens, estão assistindo esse tipo de estudo. Porque eu acredito que a igreja não está assim bem afinada ao respeito do valor do solteiro. Eu toco violão e as cordas do violão ficam desafinadas. Então, quando a gente afina uma nota, uma corda, então pode ficar aguda demais ou de menos. Se não está no tom certo, então
isso aí perdeu o balance, perdeu o equilíbrio, perdeu o tom exato. E, nesse sentido, ao falar dos solteiros, eu acredito que a igreja tem perdido um pouco o ponto de equilíbrio, o som correto. Porque, geralmente, nós pensamos na igreja evangélica que todo mundo tem que se casar. Por que a gente pensa isso? Bom, em primeiro lugar, porque muitas vezes os conceitos do mundo penetram na igreja. A igreja é que nem um navio, né? Que está na água. O navio está na água, mas a água não tem que estar no navio. Quando a água começa a entrar no navio, começa a penetrar no navio, então isso aí vai para o fundo. A história vai ser trágica. E nós estamos no mundo, mas a história da igreja é que muitas vezes estamos no mundo e o mundo começa a penetrar na igreja. Então, os conceitos do mundo a respeito de ficar solteiro, às vezes penetraram a igreja. E nós temos os mesmos conceitos, nem sempre, mas alguns conceitos que a gente tem são coisas que não são tão bíblicas, mas são coisas que o mundo tem infiltrado na igreja. E a segunda razão pela que eu acho que a igreja perdeu um pouco o equilíbrio é porque a igreja evangélica, na sua história, vem da igreja que naquele momento era uma única igreja, a igreja católica. Então, a igreja católica é conhecido por todos nós que prega que todos os sacerdotes e as freiras têm que permanecer solteiros. Isso aí é um absoluto absurdo. Não tem argumento bíblico para dizer que os sacerdotes, que as freiras têm que permanecer solteiras. Isso aí é um dogma, uma coisa humana. Então, essa igreja foi para um extremo. E típico de nós, como raça humana, que nós vamos geralmente para os extremos, né? Então, a igreja católica foi para o extremo, que os sacerdotes, as freiras, não podem se casar. Então, a igreja evangélica, eu acredito que, como um princípio de ação e reação, então vamos para o outro extremo. Aqui todo mundo tem que se casar. E, na verdade, eu não vejo isso na palavra de Deus. Eu tenho falado muitas vezes para grupos de jovens, acampamentos, ao respeito do namoro. E o primeiro que eu começo dizendo nessas palestras, porque quando eu era solteiro, não namorava, e eu ouvi uma palestra a respeito do namoro, era uma coisa assim maravilhosa, mas eu costumava ouvir estudos desde o ponto de vista que todo mundo tem que se casar. E eu vi pessoas, essas minorias que cada igreja tem, que vão permanecer solteiras, são minorias, mas como eu vejo que depois essas pessoas começam a sentir frustração, porque os líderes que falaram, que ensinaram, fizeram tanta ênfase em que todo mundo tem que namorar e tem que se casar, que depois, como o plano de Deus foi diferente para eles, eles não conseguem aceitar isso como um plano de Deus, mas acreditam que é um fracasso, uma coisa que eles fizeram alguma coisa errada, então ficam expostos a sentimentos muito negativos e a manipulação do diabo, que a gente não tem muito tempo para falar agora. Então, quando eu falo do namoro, a primeira coisa que eu falo é que o namoro e o casamento é o plano de Deus para a maioria das pessoas, dos crentes das igrejas. O plano de Deus para a maioria, mas não é o plano para todos. Então, seja qual for o plano de Deus, é maravilhoso. Se o plano de Deus é para mim de me casar, vai ser o melhor para mim. É maravilhoso. O Senhor tem um plano que vai ser muito gostoso para mim, uma bênção e uma bênção para muitas outras pessoas. Mas se o Senhor tem disposto que o plano dele para mim
não me casar, permanecer solteiro é maravilhoso também. Eu acredito que estou ouvindo algum de vocês falando como que o plano de Deus é para eu não ficar não casar, que não seja eu, que não seja eu. Mas na verdade, aquele que Deus tem disposto, aquelas coisas que Deus tem ordenado, os planos de Deus são maravilhosos para nós. Então, irmãos, esses são os conceitos que o mundo tem e que a igreja às vezes tem também e que nós não deveríamos deixar que nas nossas igrejas, nas nossas mentes prevaleçam conceitos que não são conceitos bíblicos. O conceito bíblico é que tanto se casar como ficar solteiro são planos de Deus e qualquer seja o plano de Deus para a minha vida vai ser uma bênção, vai ser show de bola, vai ser uma coisa para aproveitar, para valer, uma bênção para mim e para outras pessoas. Eu me lembro uma vez, dando uma palestra a respeito do namoro, que eu falei alguma coisa assim, e um presbítero depois não falou comigo, mas falou com um dos líderes que eu não acredito, ele não acreditava. Eu não concordo com o fato que algumas pessoas vão ficar solteiras. Então falei, então vamos tirar algumas páginas da Bíblia, vamos tirar algumas passagens da Bíblia, vamos jogar eles fora, botar no fogo, porque a Bíblia é clara. É clara quando fala do valor de ficar solteiro. Então, gostaria de ir para uma segunda coisa, precisamente ao respeito do valor de estar solteiro. Deixa eu abrir aqui uma janela. Por algumas razões, pode ser que algumas coisas percam seu valor aparente, mas não perdem o seu valor interior. Acredito que vocês conhecem essa história de um violino que alguém ia arrematar. Era um violino muito velho, com muito pó, desafinado. Então, ele estava aí para ser rematado. Ninguém oferecia por ele coisa significativa. Então, sim, R$ 10, R$ 15, quem dá mais? 15. Então, o velhinho do fundo, ele veio para frente, pegou o violino, tirou o pó, afinou o violino e começou a tocar ele. E quando ele começou a tocar o violino, o povo, a audiência, viu o valor que tinha esse violino e o som que podia sair dele. Então, não tinha um valor na sua aparência, mas no seu interior. O que nós falamos, o valor intrínseco estava ainda aí. E nesta igreja de hoje, que está um pouco desafinada, eu acho que, por diversas razões, a pessoa que está solteira não é muito valorizada. Mesmo as pessoas solteiras acreditam muitas vezes que o seu estado de estar solteiro não vale muito, como que vale mais uma pessoa casada com filhos que uma pessoa solteira. E, na verdade, isso não é assim. O fato de permanecer solteiro ou de estar solteiro tem muito valor para Deus. Como a gente já falou, 1 Coríntios, capítulo 7, fala de uma grande vantagem que tem o fato de estar solteiro. O solteiro não tem, assim, deixa eu ver aqui na versão em português, 1 Coríntios 7, versículo 32. E bem que será eu que estivesseis sem cuidado. Não é sinônimo, sem cuidado não é sinônimo de irresponsável. Mas as pessoas solteiras
tem a possibilidade de se focar em coisas com um grado de enfoque muito maior. Não tem cuidado de muitas coisas da sua família. A criança ficou doente, tem que sair para o hospital, tem que dar remédio, medicina. Não tem tanta coisa na sua cabeça. Dá para se focar mais no reino de Deus, em coisas, pode ser mais efetivo. Então, tem um grande valor. A versão NVI traduz essa expressão como livre de preocupações. Novamente, não significa irresponsável, mas que pode levar na sua mente apenas um certo número de preocupações que fazem que a pessoa possa ser muito mais efetiva. A pessoa casada tem que ter o número de preocupações que todo mundo tem, mais as preocupações da casa, mais as preocupações do esposo, da esposa, dos filhos, do trabalho. Tem muita coisa que isso começa a tirar um pouco, às vezes, o grado de enfoque e de efetividade. E, no final, gostaria de dividir o tempo de estar solteiro em 3 tipos de solteiros. Primeiro, solteiros temporais. Isso aí é com a maioria de nós. Porque nós, aqui em Ocidente, nós nascemos sendo solteiros. No Oriente tem alguns países que as pessoas acabam de nascer, mas já tem um casamento pela frente, já os pais deles já acomodaram o casamento deles, né? Mas aqui em Ocidente, cada um de nós nascemos sendo solteiros. E vai ser um estado temporal, porque a maioria vai se casar. Então, temos os solteiros temporais, que é o caso de praticamente todos nós. Depois temos o caso de solteiros permanentes. Essa minoria que Deus tem escolhido e tem capacitado para permanecer solteiros. Eles vão ser solteiros toda a sua vida. Mas, novamente, eu falo, uma minoria, não é uma coisa que eu escolho, é uma coisa que Deus tem que dar e não tem nada a ver com frustrações que eu tenho, não tem nada a ver com não querer formar uma família, porque a família onde eu nasci era uma besteira, eu sofri muito, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de Deus escolher uma pessoa. Um caso de pessoas solteiras é o apóstolo Paulo, que está escrevendo a carta aos Coríntios, né? Se eu não me engano, o apóstolo Paulo, em termos de números de livros escritos, ele escreveu quase a metade do Novo Testamento. Das 27 escrituras do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 13, sem contar a carta aos Hebreus. Se ele escreveu essa carta, então são 14, que seria mais da metade. Essa é a vantagem de permanecer solteiro. Agora, ele era solteiro, era viúvo, a gente não sabe. Tem debates sempre que falam, algumas pessoas têm argumentos para dizer que ele era viúvo, tem argumentos para dizer que ele nunca casou. Não sei, a gente não sabe. No céu a gente vai saber. O que nós sabemos é que este apóstolo Paulo era solteiro. São essas pessoas que Deus tem separado, tem escolhido para permanecer nesse estado de ser solteiros permanentes. E uma outra classificação de solteiros são aqueles que voltam de novo para o tempo de ficar solteiros. Nós sabemos que o vínculo matrimonial não é eterno. E mesmo quando a gente assiste uma cerimônia matrimonial, se fala até que a morte vos separe. Então, a morte muitas vezes coloca uma das duas pessoas de volta para um tempo de solteria, de ficar solteiro. Então, temos solteiros que voltaram para
o tempo de ficar solteiros depois de haver tido um tempo como casados. E neste mundo onde nós vivemos, sabemos que para formar um matrimônio, um casal, se precisa a vontade de duas pessoas, um homem e uma mulher, que é o plano de Deus. Não existe outro plano segundo Deus, né? Um homem e uma mulher. Então, para formar um casal, se precisam duas vontades. Mas, infelizmente, para dividir o casal com uma vontade é suficiente. E, infelizmente, muitas pessoas que tinham um matrimônio, um casal, tinham uma família, por alguma razão que a gente não vai entrar para explicar agora, então experimentam uma separação, um divórcio e estão voltando para um tempo de solteiros. Então, nas nossas igrejas, em geral, nós temos solteiros temporais, solteiros permanentes. É possível que a gente vai ter na congregação solteiros permanentes. E pessoas que voltam para o tempo de solteiros por causa da morte da sua esposa, do seu esposo, ou por causa do divórcio. Então, esse é o panorama geral que nós temos nas nossas igrejas. Para concluir esta primeira parte, assim, eu gostaria de dizer uma coisa que eu acredito é muito, muito importante, que o fato de eu ser feliz, de experimentar a plenitude de Deus, a plenitude de Cristo, não tem a ver com o meu estado civil. Eu sou feliz porque eu estou em Cristo. Não sou feliz porque estou casado. Não estou feliz porque eu tenho filhos. Eu sou feliz porque eu tenho a Cristo no meu coração. Quando Cristo está no meu coração, então eu experimento a plenitude de Deus, seja qual for o estado civil que eu tenho. Sou solteiro com Cristo, sou feliz. Sou casado com Cristo, sou feliz. Porque se a minha felicidade dependesse do fato de me casar, de ter filhos, então aí estaríamos transitando uma estrada que conduz a muita frustração. O plano de Deus para a tua vida e para a minha vida é o melhor para a gente experimentar a plenitude de Deus. E não tem a ver com o estado civil, tem a ver com o fato de Cristo morando na minha vida. De fato, quando eu vivo o tempo de solteiro, apaixonado pelo Senhor, com os meus olhos no Senhor, então estou aproveitando esse tempo de solteiro. E o meu aproveitamento do tempo como solteiro é uma base, um alicerce fenomenal para que depois, se é a vontade de Deus, para eu me casar, para que depois o meu tempo matrimonial seja também um tempo ótimo, um tempo maravilhoso. Mas se como solteiro eu não estou aproveitando, eu não experimento a plenitude de Cristo sendo solteiro, então estou criando uma falsa expectativa para o meu próximo, o futuro matrimônio. Se eu não sou feliz, pleno, sendo solteiro, e acredito que a minha plenitude vai chegar quando eu consiga me casar, então estou tendo uma expectativa que não é real. E quando eu experimento o fato de estar casado, vai acontecer a mesma coisa. Acontece também com as pessoas que moram, por exemplo, eu moro aqui no Uruguai. Tem muitas pessoas que não gostam do Uruguai, porque, sei lá, todo o país, todo canto que eu conheço, e eu percorri alguns lugares do mundo, todo lugar
tem coisas boas e tem coisas que não são boas. Mas se a gente não experimenta felicidade, plenitude onde a gente mora, então muitas vezes achamos que a felicidade está fora do meu contexto. Então, por exemplo, na minha família, nós temos familiares nossos que estão muito insatisfeitos no Uruguai, foram morar no estrangeiro e agora moram em outras partes, onde pareceria que a grama é mais verde do que aqui. Mas a paradoxa é que pessoas que saíram do Uruguai insatisfeitos agora estão morando fora do país, talvez tenham mais do que poderiam ter aqui, mas também estão insatisfeitos onde eles estão. Então, a mesma coisa acontece com o matrimônio. Se a gente não está satisfeita, não está feliz, plena, servindo a Deus, aproveitando a mesa do Senhor com seus favores, sendo solteiro, então a expectativa de que tudo vai mudar quando eu me case é uma falsa expectativa, que é uma das coisas que são um perigo para os casais, para os matrimônios, né? De construir uma vida matrimonial sobre alicerces que não são seguros, né? Falsas expectativas. Eu tenho mais coisas para falar, nem sei quanto tempo levo já falando, mas não sei, gostaria de dar um pequeno break aqui de talvez 5 minutos para vocês digerir um pouquinho algumas coisas que nós falamos. E eu gostaria também de falar com o Marcos para saber como que está chegando, quantos erros imperdoáveis eu cometi na língua portuguesa. Eu, infelizmente, não falo português como a minha primeira língua e eu acredito que Deus já me perdoou por isso. Mas, infelizmente, sinto a incapacidade, às vezes, de não ser tão fluido quanto a gente quer, né? Então, eu vou deixar por 5 minutinhos. Quero falar um pouquinho, ou pelo menos chatear com o Marcos para saber se a gente tem que continuar e como está chegando, tá bom? Obrigado. Beleza. Então, Marcos, você está me ouvindo? Ouço perfeitamente. Quanto ao português, nota 11. Para quem não fala português, tá ótimo, né? Obrigado, obrigado. Você é cheio de graça. Mas tá Então, ótimo, irmão. Nós estamos agora exatamente a 45 minutos, é isso? 45 minutos que estamos ouvindo a mensagem do irmão. Nem parece, mas passou tão rápido. Nós começamos mais ou menos umas 7h15 e o irmão, como eu falei, tem aí 1h30. Caso o irmão for começar um assunto e não for concluir agora e queira, para não dividir no meio do caminho e perder o fio da meada, continuar amanhã, fique à vontade, tá bom? 1h30 era o tempo que o irmão tem para usar. Se vai usar, se não vai, fica a critério do irmão. Mas quanto a isso, nós estamos agora com 47 conexões, levando em consideração que nós estamos, pelo menos 2 pessoas em cada casa, estamos aí mais de 100 pessoas simultaneamente ouvindo o irmão. legal. Tá bom, então eu posso começar a dar alguns conselhos práticos para aproveitar o tempo de estar solteiro e, não sei, talvez falar 5 coisas e com isso aí terminar. Okay. E continuamos amanhã. Tá ok. Então, o irmão tem aí mais 15 a 20 minutos, então. Legal. Ótimo. Você está se sentindo bem? Como é que está aí com a tela fria, ninguém interagindo com você e tal?
É esquisito, né? É Nós já, esquisito. É. nós já passamos por isso aqui. É um negócio muito novo, muito frio. Ninguém fala com você, mas eu quero dizer que tem duas perguntas muito boas para o senhor responder amanhã, hein? Toma bastante chimarrão, hein? Que vai ser tenso. Tá legal. Manda brasa. Olha, eu vou receber as perguntas. Nunca prometi que vou responder elas. Ok, sair pela tangente, vai. O irmão pode seguir se quiser. Então, vamos continuar. Agradeço mais uma vez pela paciência de vocês e vamos compartilhar algumas coisas que eu vejo na escritura e que talvez conselhos práticos que para mim foram uma bênção no meu tempo de solteiro e eu gostaria de passar para vocês também. São conselhos que estão pensados principalmente para jovens, mas alguns deles também podem ser aproveitados por pessoas que estão nesse outro tipo de tempo de solteiro que a gente falou, viúvos, divorciados, sei lá. Então, o primeiro ponto, o tempo de estar solteiro é um tempo muito bom para desenvolver rotinas firmes de comunhão com Cristo, de estar enfocados em Ele. Mateus 6:33, deixa eu ler para vocês, uma passagem que todos nós temos que conhecer de cor, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, é um tempo ótimo para a gente se focar no reino de Deus, de desenvolver rotinas que vão acompanhar a gente para toda a vida, né? Rotinas de procurar o Senhor como a primeira coisa na manhã. Eu agora não estou fazendo neste tempo, mas teve um tempo na minha vida que eu tirava os meus sapatos e eu colocava eles bem embaixo da minha cama, para que a primeira coisa que eu tinha que fazer pela manhã, quando eu acordava, quando eu me levantava, a primeira coisa que eu tinha que fazer era ficar de joelhos para pegar os meus sapatos. Então, estando aí de joelhos, era uma forma de desenvolver uma rotina de começar o dia de joelhos, orando para Deus, encomendando o dia ao Senhor, agradecendo. Desenvolver rotinas sérias é fundamental para desenvolver, para aproveitar um tempo de solteiro que seja muito efetivo. Ficar enfocado no Senhor. Nem só orar, mas também ler a palavra de Deus. Não sei quantos de vocês já têm lido a Escritura completa. Eu já li a Bíblia muitas vezes, já perdi a conta. E quando eu termino, volto a começar. Não é que eu não leia outras coisas. Eu leio livros, eu assisto palestras, mas eu tenho rotinas que eu desenvolvi no meu tempo de solteiro, que eu agradeço muito a Deus, porque foram coisas muito importantes para as lutas da minha vida e para coisas que depois a gente teve que enfrentar no tempo de casado. No começo, desenvolver uma rotina não é fácil. Então, por favor, não desista. Por favor, não deixe. Como está a tua rotina de oração? Como está a tua rotina de leitura da palavra de Deus? Como está a tua rotina de se reunir, de partilhar em estudos bíblicos? A gente não pode crescer de um dia para o outro, mas a gente pode crescer cada dia. Então, não adianta
eu ir para a academia para desenvolver músculos e trabalhar 6 horas um dia e depois por 2 meses não assistir. Eu tenho que desenvolver rotinas diárias que vão me fortalecer espiritualmente, rotinas espirituais, sociais, etc. Então, se enfoca no reino de Deus. Este tempo de ficar solteiro é um tempo ótimo. Se você não tem tempo agora, estando solteiro, deixa eu te dar notícias não muito agradáveis. No futuro as coisas não vão ser mais fáceis. Aí eu falo para os meus filhos que agora tem coisa, tem prova com as escolas, tudo. Eu falo, filho, não vai ser mais fácil no futuro. No futuro, a montanha fica cada vez mais empinada, vai ser mais difícil de escalar. Agora é que você tem que desenvolver essas rotinas que fazem você não subir de um dia para outro, mas cada dia subir um pouquinho. Tem tempos na vida que depois as rotinas ficam totalmente destruídas. Pode ser uma viagem, pode ser uma enfermidade, pode ser o coronavírus, pode ser qualquer coisa, mas é possível perder por um tempo as rotinas, mas é necessário voltar para elas. De fato, eu agradeço muito a Deus este tempo assim de coronavírus, porque deu para eu voltar para ter rotinas bem firmes, que com o dia a dia, o corre-corre de cada dia, às vezes algumas rotinas fundamentais ficam destruídas, ficam para o último plano, né? Então, aproveita. Conselho número 1, aproveita para desenvolver rotinas. Número 2, desfruta as grandes vantagens deste tempo em particular. Eclesiastes, como que se diz? Não sei, Eclesiástico, acho que é em português. Eclesiástico, capítulo 3. Como que é? Eclesiastes, obrigado, Marcos. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz que tem tempo para tudo. Se você é um solteiro temporal, que Deus tem o plano para você se casar, isso aí é o caso da maioria de nós. Então, fica tranquilo. Não fica nesse desespero que a gente tem que se casar. Fica tranquilo, se enfoca nas coisas de Deus e aproveita este tempo de solteiro. É um tempo para valer. Tudo chega no tempo de Deus. Tudo tem a sua hora. No meu plano, por exemplo, quando eu era jovem, eu consegui um emprego, um serviço muito bom, sendo bem jovem. Então, estava muito agradecido a Deus. E eu sabia que era um serviço para toda a vida, sem problema. E no meu plano, eu não sabia se Deus queria eu me casar ou não. De fato, teve um tempo na minha vida que é um conselho que eu vou dar depois. Que eu orava, Senhor, não sei qual é a tua vontade, se eu vou me casar ou não vou me casar, me mostra. Mas naquela época, segundo o meu plano, eu queria me casar com 24 anos. E o plano de Deus não foi esse. Eu me casei com 31 anos. Foi bastante depois do que eu tinha planejado. E às vezes eu experimentei. Se você experimenta o desespero, eu posso te compreender. Eu compreendo você muito bem. Sobretudo quando tem pessoas na igreja que nós chamamos aqui pessoas casamenteiras, que eles gostam, os cupidos espirituais, né? Aqueles que gostam de te dar dicas, de você pode casar com alguém, com aquela, não sei. Esse tipo de pessoas que gostam de fazer casais, né? Então, esse tipo de pessoas que ficam aí falando no teu ouvido, isso começa a criar um desespero. Eles fazem isso não é porque eles queiram fazer sofrer a gente, eles não têm intenção de fazer sofrer, mas a gente começa às vezes a sentir o desespero, né? Que o povo, a arquibancada, está torcendo para a gente se casar. Fica tranquilo, espera no Senhor.
Aproveita este tempo. Tudo tem o seu tempo. Esse é o tempo de ficar solteiro. Aproveita ele. Porque é um tempo que, no caso que você vai casar, é um tempo que não vai voltar. Aproveita agora o tempo de ficar solteiro. Ponto número 3. Ora ao Senhor seriamente para saber se o estado de estar solteiro permanente é o que Deus quer para você. Deixa eu ver um pouquinho aqui as minhas notas. Eu já falei isto aqui. Eu gosto muito das biografias. Gosto muito e sou muito apaixonado por biografias de homens de Deus e de todas as pessoas assim, que tenham alguma coisa interessante para observar e para aprender delas. Ou para não aprender, para não imitar. E às vezes eu fico assim muito decepcionado que na igreja de Deus nós temos livros e biografias de pessoas que não se fala toda a história. Se falam algumas coisas que são boas, e eu não quero desprestigiar ninguém, mas tem algumas coisas importantes em alguns servos de Deus que a gente às vezes elogia muito e faz bem, mas tem algumas áreas, aí alguns capítulos que não são tão legais que a gente deveria saber. No meu caso, eu acredito que, por exemplo, teve alguns referentes bíblicos e na igreja que teria, na minha opinião, teria, como que eu posso dizer? Eu acredito que era para eles ficar solteiros, porque a vida matrimonial que eles tiveram foi uma tristeza, foi muito má. Coisas que muitas vezes a gente não conhece nas biografias gerais. Mas quando a gente começa a investigar um pouquinho, dá para ver que as suas vidas matrimoniais eram muito fracas, muito ruins. E não vou dizer quem, mas tem referentes na igreja que eu acredito teria sido melhor para eles, acredito, permanecer solteiros do que fazer sofrer tanto a sua família, sua esposa, os seus filhos. Então, ora para Deus. Deus, qual é o teu plano para mim? No primeiro lugar, agradece a Deus o fato de estar solteiro. Se você é solteiro, solteira, agradeça a Deus. É um tempo maravilhoso, ótimo, que dá para desfrutar, para valer, para se focar, para aprender, para ser efetivo. Agradeça a Deus. E depois ora, Deus, será que o Senhor quer eu me casar? Será que o Senhor quer eu ficar solteiro? Senhor, me mostra. No meu caso, foi a minha oração por um bom tempo. E eu até que queria, olhando para a Escritura, os textos que falavam do valor de ficar solteiro, eu queria ficar solteiro. Mas Deus mostrou, Alejandro, Ale, não é para você ficar solteiro. Você ficar solteiro, você vai se abraçar, você vai experimentar um sufoco danado. Então, eu tenho uma pessoa para você, só você tem que saber esperar. Mas então, depois que o Senhor me convenceu que o plano dele para mim era me casar, então eu continuei focado nas coisas de Deus e esperando o tempo de Deus para dar o passo para formar uma família, tá? Mas ora ao Senhor. Ele fala para nós, ele gosta de nós, ele nos ama. Ele não tem que aprender a amar a gente. Ele nos ama e ele é amor. Então, o que ele vai falar para nós vai ser o melhor. Ponto número 4. Acredito que a gente vai só ver 5 pontos e depois vamos parar. Então, este aqui é o penúltimo. Se Deus
não tem desenhado para você permanecer solteiro, e você sabe disso. Eu falo com algumas pessoas da minha igreja. Olha, tem duas possibilidades. Você vai ficar solteiro permanente ou você é solteiro temporal. Você vai se casar. Então, não, eu sei que eu sou solteiro temporal. Tá bom. Então, se o plano de Deus é para você se casar, então eu recomendo para você de ler vários livros ao respeito do teu futuro estado civil. Porque na multidão dos conselheiros está a vitória. Provérbios 24:6 diz que na multidão de conselheiros a gente experimenta a vitória. Graças a Deus, neste século 21, a gente tem muitos livros recomendáveis para ler ao respeito da vida matrimonial. Então, começa a ler. Eu aprendi muita coisa lendo livros de pessoas que escreviam para casais. Então, às vezes em campanhas evangelísticas, eu ficava com a livraria, nós levávamos livros para oferecer, para vender. Eu era solteiro, mas eu me lembro até o dia de hoje, livros que eu li, conselhos para casais. Eu era solteiro, mas já estava me preparando. Essas experiências assim de convívio foram muito boas para mim, porque eu nasci num lar com os meus pais, os dois, meu pai e a minha mãe, e eu sou o caçula de 5 filhos, todos homens. Então, na minha experiência, eu não aprendi na minha casa, no meu lar, não aprendi a ter assim um jeito de saber tratar as mulheres. É mesmo que a minha mãe era mulher, evidentemente, mas para mim não era uma mulher, para mim era a minha mãe. Então, quando eu comecei a conviver com algumas meninas, eu me di conta que eu estava muito acostumado a lidar com homens, né? O meu jeito de me relacionar. Então, eu comecei a estudar as diferenças entre homens, mulheres, saber como é que a gente tem que conversar. É toda uma arte de comunicação. Por exemplo, quando um homem diz que não tem nada para se pôr, para vestir, o homem geralmente está dizendo, eu não tenho nada limpo para vestir. Quando uma mulher diz, eu não tenho nada para vestir, ela está dizendo, eu não tenho nada novo para vestir. Então, às vezes, tem diferenças que eu me di conta que no meu convívio com mulheres de equipes assim, missionárias, evangelísticas, que eu pisava na bola mal. E teve que começar a estudar, compreender as diferenças, receber conselho de outras pessoas. E um último ponto, que tem muito a ver com esse ponto, o quinto ponto. Eu recomendo para você entrevistar casais que sejam bons referentes na sua vida matrimonial. Então, você tem na sua igreja um casal que tem, não sei, 10 anos, 15 anos, 20 anos, até mais. Tem casais nas nossas igrejas que têm mais de 50 anos casados, graças a Deus. E são uma fonte de sabedoria. Ninguém resiste ou tem um tempo assim tão longo por casualidade, por acaso. Isso foi porque eles exercitaram coisas que são gemas, conselhos muito valiosos para passar. Por exemplo, uma pessoa uma vez falou: um bom casal, um bom matrimônio está composto por 2 bons perdoadores. E eu gostei muito disso, que um casal assim de longa data tem
esse exercício de saber perdoar. Nem só saber perdoar, mas também saber pedir perdão. Então, você pode ter uma entrevista com pessoas, casais da tua igreja, bater um papo aí, tomar um cafezinho, comer um bolo e fazer algumas perguntas, né? Não recomendo fazer perguntas assim muito delicadas, íntimas. A gente não quer entrar na intimidade de outras pessoas, de ser assim, cara de pau, né? Mas sim, eles vão ter muita coisa boa, sabedoria, conselhos práticos, conselhos da escritura, coisas para fazer que a gente tem que assimilar no nosso na nossa família. Cristina e eu, nós aprendemos muito de outras pessoas. Coisas simples, às vezes, mas que podem marcar uma diferença muito importante. Por exemplo, a gente nunca deita sem se dar. A última coisa que a gente faz é se dar um beijo. Que não é uma coisa que nós inventamos. Foi um conselho que um outro casal, muito mais velho, deu para nós. A última coisa do dia, dá um beijo para tua esposa. Isso aí, quando a gente está no dia dos namorados, que está nessa onda assim romântica, claro, beleza, não tem problema. Mas nem todos os dias são dias dos namorados. Tem dias que a gente não se entendeu. A gente ficou assim um pouco chateado porque não adiantou, não chegamos numa mesma conclusão. Eu fiquei frustrado, ela ficou frustrada. Tudo bem, mas por cima da frustração, da comunicação quebrada, por cima de tudo isso, existe o compromisso de, no final do dia, se dar um beijo. Eu digo para vocês só apenas uma coisa que nós aprendimos de outras pessoas. Então, tem pessoas, não... Nós estamos permanentemente, recebendo conselhos do YouTube, dos filmes, Netflix, telenovelas, onde as coisas estão mudadas, né? Os homens são homens, mas têm uma mente de mulher, pensam como mulheres, e as mulheres são mulheres, mas pensam como homens, né? Por exemplo, você assiste um filme e aí tem o herói do filme e tem a mulher e ele resgata ela depois de muita coisa, tem o seu rosto tudo cheio de sangue, assim, mas no final eles ficam sozinhos e aí começam a se beijar e acaba naquele acto sexual, né? Isso aí, uma mulher, o homem pensa assim, mas a mulher não é assim, que eu estou com o meu rosto todo sujo, assim, todo cheio de sangue, mas ela fica assim excitada. São coisas que não têm nada a ver com a vida real. Então, a gente tem que se aproximar a pessoas que têm uma experiência de vida real, perguntar para eles sem entrar demasiado na intimidade deles e aprender. Eles têm que ser os referentes, não Netflix, não os shows da TV, mas pessoas da vida real, que têm uma experiência de vida real, que têm gemas, aí, diamantes, que estão dispostos a compartilhar com nós. Não, seria quase que um pecado não aproveitar pessoas que realmente têm tanta coisa para nos dar. Mesmo dentro da igreja, eu acabo com isso aqui. Mesmo dentro da igreja, muitas vezes as pessoas que têm mais audiência em YouTube ou em alguns programas, as suas vidas familiares não são assim vidas muito recomendáveis. Talvez são bons pregadores, talvez são bons mestres, mas se a gente não tem uma boa vida familiar, desde o ponto de vista bíblico, o ministério está limitado. Se o meu
ministério não começa na minha casa, na minha família, no meu lar, então não tem autoridade de Deus para ir além da minha casa. Por isso é que você tem que observar aquelas pessoas na tua igreja, no teu contexto, que têm uma boa vida familiar e aprender deles. Talvez não sejam os melhores mestres, talvez não sejam os melhores pregadores, artistas, cantores, mas tem uma coisa que vale muito mais do que isso, que é uma vida consistente com a palavra de Deus. Então, meus amigos, mais uma vez eu agradeço, me desculpa todos os meus erros e acredito e oro, é a minha oração, a oração da minha família e da nossa igreja, que estivemos orando por este tempo, que possamos ser uma bênção para vocês. Amém. Passo novamente para o Marcos.